Olá, pessoal, boa noite para vocês. Eu já estou vendo aqui que nós temos o João Otávio, a Ana Ferreira, a Meire. Meire, você está em todas, hein, Meire? Sempre estou lembrando a Ana também, estou lembrada da Ana. Gente, a gente sempre se encontra, não é verdade? Sempre nós estamos aqui tentando trazer para vocês possibilidades e recursos para que vocês possam alcançar a tão desejada vaga no concurso público. E esse ano, né, a gente está uma fartura, não é? Graças a Deus, depois que a gente passou por uma míngua enorme sem concurso público, agora a gente já tem a chamada para um segundo concurso em Minas Gerais, no estado, né? Isso é fantástico. Fora as cidades, né, gente? As cidades aqui de Minas Gerais, vou dizer de Minas Gerais, várias cidades, muitas cidades com concursos municipais. Então, isso é muito bacana, né? Muita gente passou no concurso de Contagem, e nós ficamos muito felizes, porque foi uma prova extremamente difícil, né? Ela exigiu um nível de conhecimento e um nível de interpretação muito grande dos alunos. Então, nós ficamos muito felizes, né? Inclusive, vai ter, gente, um encontro, vocês receberam no grupo? Vai ter um encontro para a gente comemorar essas aprovações ao longo desses anos, né? Fátima Soares faz 25 anos de curso e a gente precisa comemorar, com certeza. Vocês podem levar bastante presente, né? Já que a gente está se encontrando online, porque eu sou da época em que os alunos levavam presente para a professora. Aí em casa você deve estar pensando assim, eu também sou da época que a professora dava presente para os alunos. Aí fica 0 a 0, não é verdade? Oi, Maria do Socorro, tudo bem, querida? Esperar só mais 2 minutinhos para a gente iniciar. Eu tenho um monte de notícia boa para dar para vocês. Só esperar o pessoal acabar de entrar, tá bom? E aí a gente vai conversando bobagem enquanto isso, não é verdade? Batendo papo, que a gente nunca tem como bater papo, né? Gente, mas aí eu estava falando, né, da quantidade de concursos, né, aqui mesmo na região metropolitana de Belo Horizonte, muitos concursos, mas no interior de Minas Gerais também. Muitas cidades e muitas vagas, porque são lugares também onde não acontece um concurso público há muito tempo. Então, agora, né, com essa chamada, quem que está mexendo no meu computador? Olha aqui. Só um pouquinho, gente. Então, com essa questão agora, dessa possibilidade, dessa abertura, retomada dos concursos públicos, a gente tem que aproveitar esse momento, não é? Sim, olha lá, a Silvia está esclarecendo. A Silvia está esclarecendo aqui. Deixa eu ver se já deu o minuto. Deu, agora já deu. Então, olha, vocês vão avisando os seus colegas à medida que eles forem entrando na aula, tá? Quem permanecer o tempo todo, vou repetir, só ou apenas aquele ou aquela quer ficar a aula inteira participando, não sair da aula, vai concorrer a uma bolsa integral. E eu já disse que quem for sorteado vai passar e ser classificado. Tá bom, gente? Então, olha, fiquem aí atentos, vai avisando o pessoal, não seja egoísta de dizer assim, não, se eu falar vai ter mais concorrente. Não, gente, vamos chamar todo mundo, porque essa é uma possibilidade da gente estar estudando com ou sem bolsa fantástica.
claro que quem ganhar a bolsa vai ficar super feliz. Então, de vez em quando, eu vou estar lembrando vocês, tá? A respeito disso. Vocês que estão aí no Zap, no chat, vocês vão falando com o pessoal, vai chamando os seus amigos, os seus colegas, para não perder essa oportunidade de ganhar essa bolsa integral no Fátima Soares, com professores, né, gente, que vocês já conhecem. Então, nós temos a Rosane Siqueira, nós temos a Consuelo, nós temos a Larissa, nós temos o Hélio, vocês têm eu. Né? Então, tem um time aí que está a Sofia. Então, quer dizer, nós temos o Mardel. Deixa eu ver, nem sei se eu estou faltando alguém. Mas nós temos um time que já tem muita experiência quando o assunto é concurso público. Tá bom? Aí, Carlena, você gostou, né? Eu também, achei ótimo. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? Primeiro, vou falar meu nome, né, gente? Porque não é todo mundo que me conhece, tá? Então, meu nome é Gleice Emerick de Oliveira. Esse é meu Instagram, dá uma passadinha lá para você conhecer a minha proposta, tá? E a Silvia está aqui falando, olha, que quem não ganhar vai ter um cupom de 25% válido até sábado, dia 31/8. Sábado, gente, fica aí atenta, tá? Fiquem atentos para você ganhar. Então, para quem não me conhece, eu sou Gleice Emerick de Oliveira, eu sou funcionária pública ou funcionária de carreira, né, que a gente vai dizer, e sou efetiva ali da rede municipal de Betim, e também sou professora universitária, e agora virei empresária. Então, eu tenho uma marca própria de semijoias, depois vocês olhem lá, para vocês verem as coisas bonitas que tem lá. Mas vamos lá, o que eu pensei hoje, gente? Depois, então, desse último concurso, né, principalmente eu peguei muito aqui o de contagem, porque eu achei que ele é um concurso que dá para a gente condições de pensar questões mais complexas. Por quê? As questões mais fáceis, as questões que você vai deduzir, que não precisa de tanto estudo, aquela ali é fácil, mas quando eu pego uma banca que vai, de fato, examinar o conhecimento do estudante, do cursista, mais a interpretação dele a respeito dos assuntos, então nós temos uma outra discussão. E algo que eu tenho falado muito com vocês durante os cursos, tenho falado com vocês também na resolução dos exercícios, é que a gente não pode pensar nas propostas, aqui está sozinho, gente, eu vou tirar isso daqui, porque aí para. A gente tem que pensar na conexão que há entre os assuntos que nós vamos tratar. Então, se você pensa na alfabetização descolado do planejamento, ou descolado do letramento, ou descolado da avaliação, você tem uma chance maior de errar. Mas se você consegue compreender a inter-relação entre esses temas, fica mais fácil de você entender os comandos das questões. Ah, entrou um monte de gente, Lili, Simone, Amanda, ótimo. Aí, ó, a Tatiana falando que vai ter em Conselheiro Lafayette. Teve Ibirité, né? E Montes Claros também, gente. E agora Nova Lima, tem um monte de concurso aí acontecendo. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, concurso, educação. Então, eu sei que vocês virão fazer os cursos conosco, né? Vocês estão avaliando a proposta, o que nós vamos tratar no concurso de educação e quais são as relações que eu tenho que estabelecer entre os temas. Então, eu, professora Gleice, vou trabalhar com vocês, olha aqui,
avaliação. Vou trabalhar com vocês planejamento. Vou trabalhar com vocês gestão. E vou trabalhar com vocês educação digital. Agora eu vou começar a chamar de digital, porque nós temos uma lei, nós temos o Plano Nacional de Educação Digital, que foi aprovado em 2023, então eu acho que é muito difícil que essa legislação não seja cobrada nos concursos públicos. Então, vamos ver o que nós temos que ver em cada um desses temas e como que a gente tem que estabelecer a relação. Eu estou olhando aqui para ver se tem um canetão azul. Espera um pouquinho que eu vou pegar, que eu tenho aqui. Um canetão azul para fazer a diferença ali no quadro. Estou achando só preto. Aqui. Deixa eu ver. Achei. Então, vamos ver aqui. Dentro de avaliação, o que é que você precisa entender? Acho que vai ficar claro para vocês. O que é avaliação educacional? Ficou claro, não ficou, gente? Acho que ficou claro. Vou usar esse aqui. Não quero usar o vermelho, não, porque vai ficar muito agressivo. Avaliação educacional. Dentro da avaliação educacional, o que é que nós vamos estudar? O SAEB, e os indicadores. Quais são os indicadores, gente? O IDEB e o INSE. Então, eu tenho nesse primeiro momento, porque a avaliação educacional, ela é macro, ela vai tentar mensurar e organizar, compreender, analisar por meio de dados, não apenas de aplicação de provas, vamos assim dizer, mas também de análise contextual que é realizada por meio de questionários. Então, eu preciso entender que essa avaliação, ela é diferente da avaliação escolar. Estão entendendo? Por quê? Na avaliação escolar, é aquela avaliação que é feita na sala de aula. Obrigada. Que é feita na sala de aula, que é elaborada pelo professor. Aqui, na avaliação educacional, geralmente, a gente tem um aplicador de fora, tá bom, gente? Vem um aplicador de fora, essa prova vem lacrada e, geralmente, a gente não consegue nenhuma cópia dessa prova, tá? Então, ela vem cercada de um cuidado, um ritual muito maior, tá? Ela tem uma matriz específica e é a partir dessa matriz que ela vai trabalhar os conteúdos. A matriz, ela não é o currículo. A matriz é apenas um recorte do currículo. E na avaliação escolar, eu tenho o professor que vai avaliar. E aí, avaliar, a gente tem que ampliar a nossa compreensão de que avaliar não é apenas aquela prova, aquela avaliação formal, fechada, mas avaliar isso, mas avaliar de acordo, o Alexandre tirou minha atenção aqui, gente, avaliar aquilo que ele tem trabalhado em sala de aula. Então, é uma avaliação que vai acontecer mais de perto com o estudante. Olha aqui, o Alexandre falou aqui que para você participar do sorteio, você tem que entrar no link idealprepara.com.br, tá, gente?
Você tem que ir lá no Ideal, prepara. Não tem como eu usar aqui. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui, ó. Ideal, prepara. Deixa eu ver lá. idealprepara.com.br. Gente, todo mundo se inscrevendo. Ninguém pode sair dessa aula para vocês ganharem essa bolsa maravilhosa. E eu já disse, quem ganhar essa bolsa já tem uma vaga garantida no concurso, tá bom? Então, idealprepara.com.br. Vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio? Vocês estão conseguindo entender? A ideia hoje não é você saber todas essas coisas. A ideia hoje é apresentar aquilo que, de fato, você precisa conhecer para se sair bem em um concurso público. Aí, o segundo tema é planejamento. Dentro do planejamento, vai acontecer a mesma coisa em relação à avaliação educacional. No planejamento, eu vou ter o planejamento educacional, que é um macro planejamento, entendeu? Então, é aquele planejamento do Estado brasileiro. Hoje, o maior documento que a gente pode chamar de planejamento, que vai estabelecer metas, que vão estabelecer estratégias para se alcançar, né? E ele está no final, vocês sabem disso, né? Tem alguns concursos que nem estão mais pedindo o Plano Nacional de Educação. Por quê? Ele está para ser extinto agora, no final de 2024. Então, parece-me que nem é no final, parece que é no meio. Depois eu vou olhar para vocês. Então, hoje, o maior planejamento que a gente tem em relação, pensando na perspectiva de metas a serem alcançadas, de estratégias específicas para o Estado, para o município e para a educação nacional, está ali no PNE. Apesar da gente falar que, às vezes, seria uma parte mais curricular, mas a BNCC, ela também não deixa de ser um planejamento. Concordam comigo? Concorda comigo, gente? Ela não deixa de ser um planejamento. Ela não é um currículo, mas ela é uma normativa que determina as competências, as aprendizagens essenciais que os estudantes devem ter em cada ano da educação básica. Isso veio de um planejamento, isso foi pensado, isso foi objeto de estudo. Estão entendendo isso, gente? Então, eu tenho esse planejamento educacional e eu tenho também o planejamento escolar. Qual que é o planejamento escolar, tá? O primeiro planejamento escolar que eu vou chamar aqui é o PPP. Depois eu tenho os planos. Então, dentro da escola, o planejamento que me dá uma visão da escola como um todo é o projeto político-pedagógico. Ele é um projeto institucional, então ele não pode, ele é diferente em cada escola. Mas eu tenho também, o PPP é exigido, né, a partir de uma proposta de gestão democrática, a participação de todos os segmentos. Inclusive, a nova legislação vai trazer, porque antes quem participava era a comunidade, os pais dos alunos, os responsáveis, os estudantes e os funcionários. E agora está aberto para a comunidade, aquelas pessoas que, mesmo não tendo filhos na escola, se quiserem participar do conselho escolar, elas podem participar por estarem ali naquele território. E aí vem a ideia de que, se eu estou naquele território, eu quero que essa escola avance cada vez mais.
quando eu chego no plano de ensino, no plano de aula, no projeto de trabalho ou na sequência didática, quem é o responsável por esse planejamento é o professor. Inclusive, Libânio vai dizer que o planejamento é o ofício do professor. E eu costumo dizer o seguinte, que a nossa profissão, nós professores, somos os únicos profissionais que formamos para planejar as futuras gerações. Ou seja, nós temos uma responsabilidade social extremamente significativa na formação das futuras gerações. Então, e aí o que acontece, gente? Eu vou primeiro explicar a gestão, para eu fazer os links com vocês. Eu vou apagar agora aqui, tá? Aí um passa para o outro aí, fazendo favor. Na gestão, eu vou ter o que a gente vai chamar de gestão democrática. E aí, a legislação, ela é muito clara quando ela fala de gestão democrática. O que caracteriza a gestão democrática nas instituições escolares? Primeiro, é o PPP. E segundo, o Conselho Escolar, que é o antigo colegiado. O Conselho Escolar, ele tem as suas funções, a função mobilizadora, a função consultiva, a função deliberativa e a fiscalizadora. São 4 grandes funções que o Conselho Escolar tem. Aí você pode pensar assim, ô Gleice, mas e a eleição para direção? Gente, primeiro que a eleição ela é inconstitucional. Por quê? Porque se você for olhar o cargo do diretor, ele é um cargo comissionado. Parece-me que só no Ceará que eles abriram concurso público específico para diretor escolar. Então, é uma matéria que não está ainda clara e não há ainda uma compreensão, uma convergência de como deve ser. Então, a gente usa a terminologia consulta pública, mas não é porque tem consulta pública que vai garantir que a gestão seja democrática. O que garante a democracia do processo é a escola saber para onde ela vai, com quem ela vai e para quem ela vai. Ela precisa saber o tipo de sujeito que ela deseja formar. E depois, o conselho escolar, com todos os segmentos da escola, tem a responsabilidade de deliberar, de receber consultas e construir os seus pareceres, de mobilizar a própria comunidade como um todo e de fiscalizar as contas da escola. Então, por exemplo, sobre a eleição, voltando um pouquinho sobre a eleição, se você tem várias formas, né? E o próprio Plano Nacional de Educação apontou, parece-me que só 5% dos estados do Brasil, só 5% dos estados que tem eleição. A maioria, né? Ou consulta pública que eu estava falando, né? Consulta pública. Eu estou sentindo calor e estou sentindo, mas eu não quero tirar a blusa. Então, essa é uma meta que a gente precisa avançar muito nela. Primeiro, a gente precisa entender por que a gente quer um diretor que seja de fato eleito e que não esteja sob a tutela, né, da sua chefia imediata, que é a Secretaria de Educação, o prefeito ou o governador. Então, aqui fica a discussão. Não tem, gente? Exatamente, Tatiana. Praticamente em todos os lugares é assim que acontece. E tem uma coisa, se houver uma consulta pública e o prefeito dizer assim, esse aqui não dá, eu não quero que ele seja diretor, não é inconstitucional.
entendeu? Ele pode simplesmente vetar. Mas pode? Pode. Geralmente não acontece porque o prefeito não vai querer comprar uma briga com a população, porque foi realizada uma consulta pública, estão entendendo? Mas esse diretor, ele responde ao prefeito, à Secretaria de Educação e não à população que realmente o elegeu. Entenderam como que é esse processo? E aí vamos ver o seguinte, eu tenho aqui um ciclo virtuoso. Eu tenho um ciclo virtuoso que vai se retroalimentar. Então, o tempo todo, um vai estar fornecendo dados para o outro. Então, eu posso começar aqui, para eu ter um planejamento, primeiro eu preciso avaliar, eu preciso de um diagnóstico. Eu preciso saber qual é a realidade que eu quero conhecer. É uma realidade nacional? É regional? É uma de estado? É de cidade? É de bairro? É de regional, né, gente? Por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos várias regionais. Aqui na região metropolitana também nós temos. Então, a primeira coisa que precisa o poder público definir é o que nós queremos, o que nós queremos conhecer em relação a essa população. Então, é uma avaliação, é um diagnóstico. Mas, Gleice, não foi aplicado prova. Não, gente, questionários, entendeu? São aplicados, os dados do censo escolar, os dados do PNAD, os dados do IBGE, todos eles podem ser usados para convergir, para dar para o poder público os indicadores em que precisam ou as lacunas onde precisa de investimento. Então, aqui eu tenho um diagnóstico. Aqui no planejamento, eu já sei exatamente onde eu quero chegar, né? Então, eu vou criar indicadores. Então, se eu coloco, por exemplo, vamos colocar um indicador que foi colocado no Plano Nacional de Educação, que 100% das crianças de 4 e 5 anos deveriam estar matriculadas na educação infantil até 2016. 2 anos depois da aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, aí eu tenho um indicador, porque depois eu vou ter que voltar e avaliar para ver se esse indicador ele foi alcançado. Estão entendendo? Então, não pode ser uma carta de intenção. Nós queremos que todos os alunos estejam alfabetizados com 7 anos. Não, tem que ter um indicador, 100% dos estudantes alfabetizados até os 7 anos. Pronto. E aí as estratégias que que serão desenvolvidas para que esse objetivo seja alcançado. Tá vendo, gente? Então, eu tenho os indicadores. Então, o planejamento me faz... Eu vou ter que ter dados, a avaliação é que vai dar esses dados para mim, e eu vou construir indicadores a partir dessa avaliação. E a forma como eu vou gerir vai apontar para as metas a serem alcançadas. Ou seja, eu preciso gerenciar, articular todas as dimensões desse processo. Então, eu preciso, no caso, eu estou falando do governo federal, eu preciso organizar, eu preciso articular nos estados, nos municípios, eu preciso verificar qual a responsabilidade de cada ente federado no desenvolvimento desse planejamento. Mas a mesma coisa vai acontecer se eu pensar na avaliação, no planejamento e na gestão escolar. Estão entendendo? Um bom gestor
quando ele vai concorrer ao cargo, e aqui em Minas Gerais, você tem que fazer um curso, você precisa ser certificado nesse curso, e só depois dessa certificação é que você tem o direito a apresentar uma chapa, entendeu? Então, em Minas Gerais é dessa forma. E depois que você apresenta a sua chapa, ela tem que ser acompanhada com um plano de gestão. Ora, se haverá uma consulta pública, se o conselho escolar está ali ajudando no gerenciamento e na corresponsabilização dos processos de ensino, e eu tenho um PPP que me aponta para onde eu quero chegar, então quem vai assumir o administrativo, a direção da escola, precisa estabelecer as suas metas e a forma como ele vai gerenciar esse processo. Estão entendendo, gente? Conseguiram me dar um feedback aqui? Conseguiram entender todos esses links? Aí você pode me perguntar assim, Gleice, mas e a educação digital? Gente, a educação digital, ela vai fazer parte de todo o processo. Entendeu? Hoje, a gente não tem mais como pensar a educação sem pensar nesse elemento digital. Digital, tanto do ponto de vista de análise de dados, de recolhimento de dados, mas lá na sala de aula, ensinando o estudante como usar de forma crítica, como utilizar, compreender o que tem disponível ali na ferramenta, seja um notebook, seja um computador ou mesmo o smartphone. Gente, me dá um retorno aí. Vocês estão entendendo? Porque eu estou mostrando para vocês o escopo daquilo que nós vamos trabalhar, que eu vou trabalhar com vocês, que é da minha responsabilidade. Só me dá um retorno aí para eu saber se está tudo ok. Enquanto vocês dão o retorno, eu trouxe umas questões também para a gente resolver juntos, tá? Então, essa foi uma questão de contagem. Obrigada, Alaine, pelo retorno, tá? Alguém ficou com dúvida? Quer que explique? Então, no curso, eu vou aprofundar cada um desses aspectos que rapidamente eu estou falando. O que eu preciso que vocês entendam é que eu não posso trabalhar de uma forma fragmentada a avaliação, o planejamento, como se um não estivesse interrelacionado com o outro, tá bom? Ok. Então, vamos fazer as questões que nós temos aqui. Essa questão foi de contagem de 2024 sobre a educação integral. Vamos ver o que vocês vão colocar aí. Ó, a educação, ela está adaptada, tá? A educação integral se caracteriza pela ideia de uma formação mais completa possível para o ser humano. Significa que o ser humano é um ser multidimensional. Então, nenhuma educação e todos os documentos oficiais, sejam federais, estaduais ou municipais, vão trazer a importância dessa multidimensionalidade do ser humano, que nós não podemos mais, na escola, nos deter apenas nos aspectos cognitivos. Então, a educação integral, ela não é apenas uma extensão da carga horária. Estão entendendo? A educação integral, ela é também, tá? É uma extensão de carga horária, mas é também pensar nesse ser humano, nesse sujeito que é físico, que é biológico, que é emocional, que é psicológico, que é espiritual, que é social, que está num determinado contexto. Então, todas essas questões precisam ser levadas em consideração. Então, toda questão, eu vou ter um texto de apoio. E é muito importante você prestar atenção nesse texto. Ele pode vir no formato de texto,
no formato de uma citação, numa charge, numa história em quadrinho, como uma música. Então, depende. E aí, depois que você leu aqui o texto de apoio, você precisa ficar muito atento e atenta ao comando da questão. Então, aqui a primeira coisa que a gente já pega, não está colocando educação de tempo integral. Estão entendendo? Ele está falando da educação integral, e quando vocês forem pensar, vocês vão pensar que eu tenho a escola integral do ponto de vista da multidimensionalidade do ser humano e a escola integral, que é aquela que também estende a permanência, a carga horária do estudante na escola, tá? Nessa perspectiva, são ações que uma proposta de educação integral em tempo integral. Então, aqui eu já tenho a pista. Ele quer saber da educação multidimensional, mas que também amplia o tempo desse estudante na escola. Então, o que requer? Quais são as ações necessárias para essa escola, exceto? Ou seja, qual é a opção que não é... Exatamente, Tatiana. Então, a gente precisa estar muito claro para a gente essas ideias. E aqui, olha, já estou mostrando para você. Aqui, porque se ela não falasse a questão sobre a educação em tempo integral, eu ia ficar só com a multidimensionalidade do ser humano. Mas aqui está muito claro na questão que é a educação integral em tempo integral requer da escola, exceto. Aí vocês vão colocar aqui se é certo ou não. Reconhecer-se como responsável pela centralidade do processo educativo pautada pela relação ensino-aprendizagem. Essa A, ela está ok? Aí a Amanda já está respondendo. Essa está correta, não é, gente? Eu estou procurando aquela que está errada. Aí vamos pegar essa expressão centralidade. Gente, a escola, ela tem a centralidade. Ela é responsável pelo processo de ensino. Quando o aluno é matriculado, a criança é matriculada na escola, é porque a escola tem uma proposta de ensino que pressupõe um currículo, que pressupõe uma sistematização, que pressupõe uma continuidade. Então, essa opção A, ela está correta, não é a opção que eu estou procurando. Vamos aqui, então. B. Incorporar um conjunto de responsabilidades que não são vistas como tipicamente escolares, mas que, se não estiverem garantidas, podem viabilizar o trabalho pedagógico. O que vocês acham? Na educação integral, de tempo integral, a gente trata de assuntos ou a gente trabalha numa perspectiva que no ensino regular, ou naquele tempo de 4 horas ou 4 horas e meia, não dá para a gente trabalhar? A gente faz isso? Hein, gente? Vem para cá para vocês responderem aqui. Nós fazemos isso? Sim, a educação em tempo integral vai dizer isso. Então, ela vai trabalhar, por exemplo, um judô, ela vai trabalhar, dependendo da escola, uma natação, um balé, uma percussão, que no tempo regular a gente não consegue fazer. Ela vai ter uma disponibilidade maior para fazer trabalhos de campo, ou pelo menos pressupõe-se que deveria ser assim, ok? Então, também não é a B. C. Ampliar de forma progressiva a jornada escolar para um período de pelo menos 7 horas diárias para assistência social às famílias de menor renda. Gente, olha, essa é a opção correta. Por quê? Porque ela está errada.
a legislação diz que para uma escola ser considerada de tempo integral, ela tem que ofertar, no mínimo, 7 horas e 35 minutos diariamente. Está vendo a pegadinha aí? Então, 7 horas e 35 minutos diariamente. Então, não são 8 horas, não são 6, né? 6 horas não é considerada uma escola integral. Dentro da proposta da legislação, são 7 horas e 35 minutos, tá? AD. Articular outras políticas públicas que contribuam para a diversidade de vivências, que tornam a educação integral uma experiência inovadora e sustentável ao longo do tempo. Exatamente. Aí aqui está falando da intersetorialidade. Então, eu vou chamar o pessoal da saúde, o pessoal do esporte, o pessoal da assistência social, a biblioteca municipal. Quer dizer, eu vou buscar parceiros para trabalhar conosco, porque quanto mais vivências diversas esse estudante colecionar, mais ele vai aprender e mais ele vai se desenvolver. Verdade, parece que não, deixa eu ver. Sim, também, Tatiana, família de menor renda. Por quê? Porque, na verdade, a educação integral é um direito de todos, mas se prioriza, entendeu? As crianças ou as famílias em vulnerabilidade. E nem sempre as famílias de menor renda, não posso nunca dizer, porque a família tem uma renda pequena que ela não é vulnerável. Nós vamos ter famílias, né, humildes, que não tem nada de vulnerabilidade, que os pais, a família está ali junto com os filhos acompanhando. Então, essa também é uma outra questão interessante para a gente pensar. A questão 2. Vamos lá? Pode continuar fazendo desse jeito? Hein? Pode continuar? Oi, Gleiciane, você está boa? Estou aqui reconhecendo o pessoal. A Simone... Ok, então vamos lá. O desenvolvimento da prática pedagógica na escola requer intencionalidade, o que é? Planejamento, e convergência com as diretrizes nacionais, bem como a realidade do território. Então, eu tenho uma diretriz, mas eu preciso considerar que eu estou num território específico. E eu preciso também considerar a realidade dos estudantes, o contexto desses estudantes. A correlação do currículo com o trabalho pedagógico da escola e o seu corpo docente pressupõe o entendimento da distinção entre currículo, base comum, nacional comum curricular, projeto político-pedagógico e plano de aula, todos com papéis complementares para a garantia do direito à aprendizagem. A esse respeito, associe corretamente os documentos apresentados a uma característica que os distingue. Eita! Eita! Vamos lá, gente? Vamos. Vamos ver aqui. Quais são os documentos? Faz um print aí. Currículo. Base Nacional Comum Curricular, vou até copiar aqui, porque essa é uma questão excepcional. Ela é ótima, entendeu? Por quê? Porque força você a justamente pensar em todas essas questões aqui que nós pensamos de planejamento. Então, vamos lá olhar. Então, no 1... eu tenho o currículo, ó, currículo. No 2, eu tenho a BNCC. No 3, eu tenho o PPP. E no 4, eu tenho o plano de aula. Vamos lá? Preparados para essa emoção intensa agora? Então, vamos lá. Constitui-se em uma referência
que orienta as escolas brasileiras na promoção de uma educação nacional embasada em princípios éticos, políticos e estéticos que assegurem a formação integral do estudante. Qual tipo de planejamento é esse? É currículo, é BNCC, é PPP ou é plano de aula? Coloca aí, gente, deixa eu ver o que vocês vão falar. Hein? Coloca aí. Deixa eu ver se vocês estão entendendo o que é. Hein? Tem umas palavras-chave aqui que eu vou mostrar para vocês saberem o que é. Então, olha só, gente. Aqui, vocês não estão querendo me responder? Me responde aqui, me fala o que vocês acham que é. Qual número que você acha que vem para cá? É o 1, o 2, o 3 ou o 4? A Alaine já está respondendo lá. Por que, Alaine, você acha que é essa? Carolina, por que você acha que é essa? Vamos lá, gente, rápido, porque nosso tempo tá voando. Vamos lá. Ok, a Simone, exato. Quais são as palavras ou as expressões que nós temos aqui que nos faz ter certeza que é a BNCC? Então, primeiro, é uma referência, então, ela não é um currículo. A BNCC é uma referência, é uma normativa que deve ser considerada na construção, aí sim, dos currículos do Estado e dos municípios. E aí vai dizer sobre a educação nacional. Então, quando eu penso em referência e em educação nacional, nós vamos pensar na BNCC. Então, primeiro é o 2. Já pensaram aí a outra, para vocês colocarem? Aqui, ó. Trata-se de uma referência interna da escola e indica caminhos para que as aulas sejam pensadas, planejadas e executadas. E aí? Qual que é, gente? Vocês acham que é o 1, que é o 2, que é o 3 ou que é o 4? Ah, tá. Gente, a Silvia está chegando aqui com os nomes. Olha aqui, gente. Olha, aqui, ó. Olha, os nomes. Mas se você não for sorteado, quem for sorteado, eu já falei, vai ter uma vaga no concurso, tá, gente? Mas se você não for sorteado, você tem 25% de desconto. O que vocês acham? É currículo? É PPP ou é plano de aula? Aí você pode pensar assim, Gleice, mas eu estou meio confusa. Então, vamos ver as outras questões. Refere-se ao planejamento de como as habilidades precisam ser desenvolvidas e deve permitir que todo arcabouço legal, conceitual e material possa se efetivar no processo de ensino e aprendizagem com os estudantes. Então, vamos colocar aqui e colocar aqui. Outro, pressupõe a sistematização dos meios para a construção da aprendizagem. Trata-se da seleção dos conhecimentos historicamente produzidos e construídos e as formas distintas de assimilá-los. E aí, vocês conseguem, Alaine, a 4 seria essa aqui? Plano de aula? A segunda, a terceira ou a quarta? Fala para mim. A segunda é 4? Plano de aula, deixa eu voltar lá na segunda para a gente ver. Olha, trata-se de uma referência interna da escola e indica os caminhos para que as aulas sejam pensadas. Isso. Então, eu tenho plano de aula. Aí, a 3. Olha só. Refere-se ao planejamento de como as habilidades precisam ser desenvolvidas. Conceitual, tal, e pressupõe a sistematização dos meios para a aprendizagem. O que eu tenho aqui, gente? A segunda é 4. 3 o quê, Carlena? É a terceira? É 3? Hein? A segunda é 4. E a terceira?
Qual que vocês acham que é? Hein? Qual que vocês acham que é? Tem alguma coisa aqui, gente, que não tem como a gente errar. Trata-se da seleção dos conhecimentos historicamente produzidos. Aqui é currículo. Não tem como fugir disso. Então, aqui eu já tenho currículo. Aqui é o 1. Certo? Então, está faltando o quê? O 3. O PPP é o planejamento de como as habilidades precisam ser desenvolvidas e deve permitir que todo o arcabouço legal, tá? Conceitual e material. Então, é um planejamento que não está voltado apenas para o pedagógico. Ele está voltado para as questões administrativas, tem uma série de preceitos legais que precisam ser considerados. Vocês conseguiram ver aqui? Isso, interna, certo. Vamos ver aqui, 2, 4, vamos ver aqui, ó. 2, deixa eu ver aqui, gente. 2, 4, deixa eu ver aqui que tem alguma coisa errada. 2, não, aqui, ó. O que está marcando é aqui, ó, A2, 4, 1, ó. Espera lá, vamos voltar lá e vou entender isso. 2, a B é 3, vamos ver. Aqui é 3. Projeto político-pedagógico. Trata-se de uma referência interna da escola e indica os planejamentos para que as aulas sejam pensadas, planejadas. Não, gente, é plano de aula mesmo, o gabarito que está errado. Concorda comigo? Não tem a questão aqui, tá certo? Interna da escola. Qual que eu tinha colocado? B é a... Não, aqui a gente colocou 4, não é isso? E 3. Aí depois vocês estudem um pouco mais complicada, João. Então, por isso que a gente precisa ter muita clareza para a gente não cair nessas pegadinhas, né? Porque elas são assim, elas realmente tiram a gente do sério. Vamos aqui à questão 3. Olha só. Pesquisas recentes avaliaram a eficácia de ferramentas de inteligência artificial, a IA, focada nos alunos, contrastando-as com a atuação de professores em ambientes de sala de aula com vários estudantes e com a atuação de tutores qualificados em sessões individuais. Os resultados mostram que, em termos de avanços na aprendizagem, as ferramentas de IA superam o desempenho dos professores, que lecionam para as turmas inteiras, embora apresentem resultados ligeiramente inferiores aos alcançados pelos tutores, qualificados em cenário de ensino individualizado. Essa questão é uma questão que vai exigir de você conhecimentos ali da educação digital, e dentro da educação digital vai entrar a inteligência artificial, e eu preciso voltar nesse texto de apoio e entender novamente o que ele está falando. O que o texto está dizendo? Está dizendo que foi feito um estudo comparativo com a atuação de professores e com a utilização da IA. Então, um grupo com a IA, outro grupo com os professores. E aí, o que a IA apresentou? Que quando os professores ou os tutores estão com os estudantes, os resultados são melhores. Quando a gente pensa apenas no processo de informação, a IA, ela vai bem. E aí traz para a gente, uma questão muito grave, que é a gente pensar para onde caminha a nossa profissão, não é verdade? Então, cada um de nós temos que ter um diferencial que realmente não possa ser imitado, não possa ser feito pela inteligência artificial. Então, o que eles estão pedindo é uma interpretação, tá? Então, olha, os resultados dos estudos mencionados acima indicam
A preeminência do ensino personalizado sobre o padronizado, destacando a importância das abordagens individualizadas na facilitação da aprendizagem. B, a limitada efetividade das ferramentas de inteligência artificial na promoção do ensino-aprendizagem em contextos com grande número de alunos. A superioridade do ambiente da sala de aula tradicional frente aos modelos de ensino emergentes, indicando as vantagens dos métodos convencionais de instrução. D, a equivalência entre os métodos de ensino personalizados e padronizados, tanto em ambientes educacionais tradicionais quanto naqueles suportados pela IA. A maior eficácia das ferramentas de IA em relação aos educadores humanos no processo educacional, ressaltando a capacidade da tecnologia em otimizar o ensino. E aí, gente? Difícil também, não é? Complexa? Vocês viram que eu não trouxe nenhuma questão fácil. Todas elas são complexas. Qual é o grande debate que é feito ali no texto de apoio? Fala para mim. Qual é o grande debate que é feito lá? Coloca para eu ver o que você acha. Aqui estão as questões. De que trata o texto? Você acha que é B? João Otávio acha que é o B. Vamos lá ver aqui, ó. Vamos lá, quem mais vai anotar? Quem mais vai colocar aí? Aqui não tem problema vocês errarem, gente. Vocês não podem errar, é lá na prova. A Thaís também vai de B. Nem. Quem mais que vai colocar aí para nós? Então, olha só, gente. O texto, ele vai dizer que em turmas com grandes alunos foi provada que há uma efetividade das ferramentas de inteligência artificial. Olha só, vamos voltar lá. Em ambiente de sala de aula e com atuação, os resultados mostram que, em termos de avanços de aprendizagem, as ferramentas de IA superam o desempenho dos professores, que lecionam para turmas inteiras. Entendeu? Então, olha aqui. Então, efetividade das ferramentas de inteligência artificial na promoção de aprendizagem em contextos com grandes números de alunos. Olha a A, porque também ele vai dizer da preeminência, ou seja, que no ensino personalizado, por exemplo, se você for comparar o ensino personalizado e o padronizado, o personalizado, ele se sobressai. E aí há uma preeminência da importância do processo de personalização do ensino. Ele também vai falar isso. Quer ver onde que ele vai falar? Aqui, ó. Ele começa a falar lá no final, olha. Aqui, ó. Leciona para turmas inteiras, embora apresentem resultados ligeiramente, tá? Ligeiramente inferiores aos alcançados por tutores qualificados em cenários de ensino individualizado. Então, a resposta certa é A. Agora, a gente precisa entender por que que a B está errada. A correta é a A. Por que que a B está errada? No texto, gente, em nenhum lugar está escrito a limitada efetividade. Olha só. O texto vai dizer que, num contexto de padronização de ensino, a inteligência artificial se sai melhor.
entendeu? Não é que eu vou usar o termo ilimitado, mas fica muito claro no texto a superioridade da inteligência artificial quando se trata de padronização. Eu estou falando, gente, daquela máquina que não vai interagir com os estudantes e que, quando eu coloco, né, essa inteligência para o aluno, com grandes turmas, essa inteligência, ela provou ser mais efetiva do que o próprio professor. Aí vem a C. Aí a C já não traz mais problema para nós. A gente já sabe que ela é errada, que é a superioridade do ambiente da sala de aula tradicional frente aos modelos de ensino. Então, em nenhum momento ele vai dizer a respeito da superioridade do ensino tradicional diante das inovações propostas pelo contexto, pela globalização. Não vai falar também de equivalência entre métodos personalizados e padronizados. Ele vai dizer que o ensino personalizado, ele possui um resultado melhor do que os padronizados. A maior eficácia das ferramentas em relação aos educadores humanos, ressaltando a capacidade... Não, gente, em nenhum momento foi discutido a questão da eficácia de ferramentas. Vamos voltar lá. Olha só. Focadas no aluno, contrastando com a atuação de professores em ambiente de sala de aula, com vários estudantes e com a atuação de tutores qualificados em sessões individuais. Os resultados mostram que, em termos de avanços na aprendizagem, as ferramentas de IA superam o desempenho dos professores que lecionam para turmas inteiras. Embora apresentem resultados ligeiramente inferiores, também não está colocando como se fosse muito qualificados em cenários de ensino individualizado. Então, não está discutindo no texto a questão do educador humano. O que está discutindo é o processo de aprendizagem. Difícil, né, gente? E aí? Muito difícil, Gleiciane? Alaine, porque, na verdade, por exemplo, o que a gente pode pensar aqui, porque nós ficamos entre a A e a B, não foi? Nas outras questões a gente não teve muita dúvida. Então, o que a gente pode pensar aqui? Que a inteligência... Eu posso, por exemplo, vamos supor que eu marquei a B. O que eu posso fazer? Se eu entendo que a efetividade da inteligência artificial é limitada, então eu entro com recurso. Estão entendendo? Eu vou dizer que a resposta, que a questão tem duas respostas corretas. Então, está entendendo? Então, é muito importante a gente estar atento, né? Eu não sei, eu acho que essa questão ela não foi, depois vocês olham lá, se ela foi anulada, porque teve várias questões anuladas nesse concurso, entendeu? Então, a gente começa a perceber, na hora que a gente vai estudando e a gente aprofunda nos textos, a gente começa a se deparar com essas questões que, no primeiro momento, parecem dúbias, tá? Então, qual que é a ideia? Por exemplo, no curso da Fátima, né, a gente, quando percebe que tem uma questão que cabe recurso, a gente já elabora o recurso e fica disponibilizado para o estudante, para o cursista, para ele ir lá e entrar com esse recurso. Então, vários recursos que nós entramos em relação a essa questão, a prova, elas foram anuladas ou canceladas, ou mudaram, né, a opção de A para B e assim sucessivamente, e tem muito a ver também com essa mobilização que a gente, enquanto professor, faz para ajudar os estudantes. Ok, gente? Aqui
já acabou, já passamos do prazo, na verdade. E agora, vem cá, Silvia. Vamos esperar a Silvia chegar. Ó. Tem muita gente aqui. Eu não vi esse tanto de gente aqui, não, gente. Presta atenção. Silvia, vem cá, Silvia. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Vocês estão preparados aí o coração? Tá tomando água ou tomando café? A Silvia não me escuta. Silvia, aí ela tá vindo. Ela não gosta de aparecer na televisão. Vem cá, que você vai ficar famosérrima. Internacional. Ah, é para eu sortear? A Silvia está aqui como a fiscalizadora do processo e vocês estão vendo aqui a lisura, tá, gente? Tá aqui, olha, até bonita. Vou levar essa vasilha para minha casa. Não, como é que vai ser? Aí a gente vai esperar a pessoa que você terminar de falar o nome, a pessoa já tem que falar no chat. Estou aqui. Aqui, ó. A regra é a seguinte. Bota reparo. Eu vou falar o nome. E quando eu falar o nome, essa pessoa de imediato tem que colocar aqui no chat, estou aqui. Senão eu vou sortear segundo nome. Dormiu, boiou, acabou. Tá bom, gente? Então estão preparadas? Tan, 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 tan. Tirei um papel. Vocês estão vendo aqui? Vou abrir o papel. Deixa eu ver. Nossa, que trem mais bem dobrado. Gente, tem Silva no nome. Não, mas não é Silva não. Estou falando só seu sobrenome. Tem Silva no nome. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ali. Tem Viana no nome também. Quem será que é? Sidneia Viana da Silva. Cadê Sidneia? Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4. Ah, não, Meire. Presta atenção, Meire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sidneia? Aqui. Ô Maria de Socorro, ô Elba, ô Patrícia, ô Meire, vocês deixam de ser cara de tamanco? Eu estou falando o nome da Sidneia, vocês falando que está aqui? Presta atenção. Pode ir para o segundo nome? Então, segundo nome, ó, tô mexendo. Mexendo. Ó, vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos ver essas caras de tamanca aí, viu? Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem Matozinhos no nome, no sobrenome. Matozinhos. Pam, 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 pam. Vou falar o nome. Maria Natividade Matozinhos. Tem que falar, eu estou aqui. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. Pronto. Toin, oin, 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 oin. Essa foi. Embora. Então, terceira pessoa sorteada. Eu acho que está esperando vocês, né? Então, vamos lá. Tatiana. Ô, gente, vocês estão cheios de secador aí, não tá? Oi, ai, ai. Vamos lá. Essa aqui também tem Silva no nome. É a Daniele Lopes da Silva. Vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Tom, oin, 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 oin. Só um minuto. Maria Natividade. Ela estava onde? Está no YouTube. Tá, ela não estava aqui, ela estava no YouTube. Assistindo ao vivo. Maria Natividade, mas você, hein, é muito sortuda. Isso mesmo? Para ela acessar entrar no grupo ideal. Ah. Ô, Luana, já tem quem ganhou, Luana. Presta atenção. Aqui, Maria Natividade, você tem que chama Pimentel. Eita, aqui, gente. Eu não tá de acordo com a regra, tá, gente? É porque ela disse estou aqui, mas ela disse no YouTube e não aqui. Por isso que a gente não contou. Então, olha só. Maria Natividade, você tem que entrar no site do Ideal. No contato do suporte com o Alexandre, tá bom? Que o Alexandre vai te dar as orientações que você precisa. Ah, gente, se eu pudesse, eu dava bolsa para todo mundo, mas eu não sou rica, eu sou professora igual vocês. Então, sinto muito, não posso fazer isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Esperamos vocês aqui. Assim que o curso iniciar, que vocês possam se organizar, que vocês possam ler, que vocês possam estudar e garantir essa vaga tão esperada no concurso público. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. A Lili, estou aqui. Ah, Luana, você é gulosa desse jeito, já passou em 2 concursos e quer ficar aqui e está querendo o quê? O terceiro? Uai! Eita! Luana, isso. Aqui, o Alexandre está querendo me tirar daqui, que eu já passei do meu ponto. Beijo, beijo.